dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Alisson Tonassi, mais uma vez, para a gente falar aqui da nossa Umbanda. Hoje nós vamos dar prosseguimento. Eu estou chegando aqui para o lado, porque se precisar fazer alguma colocação aqui de imagens, eu coloco. Hoje a gente vai falar, estamos no capítulo 4, no item 6, que se chama Sexo nos Espíritos. Nós vamos falar aqui, são três perguntas, basicamente, vai ser bem curtinho. Kardec pergunta, questão 200. Os espíritos têm sexo? A espiritualidade vai responder, não como vocês entendem, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mais baseados na afinidade dos sentimentos. Pergunta 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Pergunta 202. Quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher? Aí a espiritualidade responde, isso pouco importa ao espírito. Depende das provas que ele tiver que passar. Aí Kardec faz uma nota. Os espíritos encarnam-se homens ou mulheres porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais, as novas ocasiões de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Então, como o espírito deve progredir de maneira adequada, tanto na moralidade, quanto em inteligência, quanto em vivências e experiências, ele também vai passar por várias circunstâncias na sua vida corporal. O perispírito, ele é plástico. Então, um espírito ele passa a ser de característica masculina ou característica feminina pela afinidade que ele tem dentro de si, nas circunstâncias emocionais, vivenciais dele, certo? Mas isso, mais à frente, Kardec vai aprofundar esse tema. Esse tema está muito superficial aqui. Por exemplo, os espíritos não fazem sexo no mundo espiritual? Fazem, porque depende do nível espiritual que eles estejam. Eles podem, de maneira a moldar o seu perispírito, a manter órgãos sexuais, certo? Mas isso é um tema de aprofundamento. Eu só estou colocando aqui porque Kardec fala que os espíritos não têm sexo, mas partindo do pressuposto dos espíritos que já evoluíram, dos espíritos que estão num padrão de evolução mais avançada. Espíritos ainda muito materializados, espíritos ainda que não entendem esse complexo de observação, eles podem sim dar um enfoque de órgãos sexuais no seu perispírito, tanto masculinos como femininos, tanto num padrão heterossexual como homossexual, transexual. Os espíritos, quando vão para o mundo espiritual, eles mantêm o mesmo padrão de pensamento sexual que tinham aqui. Existem obsessores que ficam ligados a sexo. E esses obsessores, por estarem nesses padrões de pensamento, eles ainda se ligam a pessoas que têm esses padrões de pensamento e atitudes. Então, por exemplo, pessoas que vão não num ambiente de carinho e de amor, de afinidade, seja ele heterossexual, homossexual, de um homem com uma mulher, mulher com mulher, homem com homem, trans, com qualquer conformação que se possa executar,
esses espíritos eles vão estar afinizados. Se tem um padrão de amor, afinidade e moralidade, não vai haver nenhum padrão de espíritos negativos ali. Agora, se houver um padrão de moralidade, por exemplo, pessoas que fazem sexo sem ligação e sem afinidade, pessoas que fazem sexo de maneira descontrolada, excessos nessas questões sexuais, aonde envolvem drogas, aonde sexo com pessoas, com mais de um casal, aonde isso socialmente não é tido como moral. Ah, mas isso é uma questão em outros países. Aquilo é tido como moral, e aí a gente vai pensar no seguinte: se há um acordo entre as partes, nenhuma das partes se problematiza a circunstância, menos problemas terá. Mas a gente já sabe que a gente, com um parceiro só, a gente já tem tanto problema, imagina com mais parceiros, né? Agora, de maneira desmedida, desregrada, por exemplo, bacanais, orgias, isso também vão ter espíritos obsessores dentro dessa questão. A gente está falando de sexualidade com moralidade e sexualidade sem essa moralidade. Com a moralidade, a sexualidade, até no plano espiritual, vai haver uma energia positiva, sem moralidade, uma energia negativa. Tá, meus irmãos? Então, hoje é um capítulo bem pequeno e que a gente possa entender essas questões da sexualidade no mundo espiritual. Os espíritos basicamente não têm sexo, mas a sexualidade passa a ser algo da mente do espírito que está do outro lado. E como é uma coisa mental, ele transforma o caráter do seu perispírito, que é moldado pelo seu pensamento, e ele pode sim adquirir formas masculinas e femininas, formas de genitálias masculinas e femininas, e aparências de transgêneros e qualquer outra vertente sexual que possa existir na Terra. Tá? Simplesmente vai ser uma cópia no outro lado. Fiquemos com axé, meus irmãos.